que agora tá bom. Oi pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Alan. Hoje eu vou gravar um review aí mega especial, né? Primeiro que eu tô devidamente paramentado, atendendo aos pedidos, né? Porque eu recebi reclamações de eu gravar vídeos de regata. Então, como eu sou uma pessoa sempre preocupada, né, com a opinião dos seguidores, então vou gravar um vídeo bem vestido hoje. E sem muita enrolação, vamos falar do jogo de hoje, que é um título que eu queria muito, né, que saísse logo no Brasil. Falei um pouco sobre ele aí em alguns canais de comunicação, mas agora eu vou fazer a minha abordagem aqui um pouco mais abrangente. Então, sem muita enrolação, vamos falar hoje do Kylos 1303. O Kylos 1303, ele é a nova roupagem, né, de um dos meus jogos favoritos da vida, que é o Kylos clássico, que ele não aparece aqui, mas ele está acima da cabeça do Thor ali. Se você olhar acima do Thor, a caixinha dele está ali, ó. O Kylos 1303, ele é do William Attia, que é o mesmo autor, né, do jogo original. Ele coloca aí, né, jogatina de 2 a 5 jogadores, beleza. Ele coloca 60 a 90 minutos de partida, também tá ok. Talvez em 5 jogadores isso vá um pouquinho além. E ele coloca idade acima de 14 anos. Dá pra jogar com uns pouquinhos mais novos, mas não muito mais novos, tá? Ele é um jogo que ele não é mecanicamente complicado, mas ele tem muitas nuances na leitura da mesa. Lá fora ele é da Space Cowboys, Space Cowboys que é uma empresa muito famosa por boa qualidade, né, na apresentação dos seus jogos. E aqui no Brasil, versão nacional da Galápagos Jogos. O que vem no jogo? Assim como no jogo original, ele não vem muitos componentes, né, assim, só que ele tem uma qualidade de produção muito superior ao do original. Então você vai ter aqui os tokens de recursos, né, que é comida, pano, madeira, ouro, enfim. E isso aqui no original eram todos cubinhos, né, então você tinha que diferenciar pelas cores. Aqui, como eles deixaram pelos formatos, então agora ficou tudo mais fácil. Agora você tem aqui o capataz, né, que era o provost, aliás, o bailiff, perdão, no original. Né? Então você tinha 2 tokens brancos de tamanhos diferentes no original. Agora aqui ele virou um cavalinho, que ficou até mais legal, né? Ficou mais temático, vamos assim dizer. Tokens nas cores dos jogadores, né? Em 5 cores, que são casinhas e os meeples. Aí aqui você tem agora os pontos de prestígio. Né? Você não tem mais dinheiro nesse jogo, no jogo original você tinha, isso foi abolido. Aí nas novidades nós temos diversos tokens de personagens que são poderes únicos, então ele traz um lado assimétrico para a partida, que isso também não existia no original. E aí nós temos as famosas construções do jogo original de volta, algumas repaginadas. Então nós temos as construções iniciais, que elas são feitas no setup e colocadas em posições diferentes, assim como no original, e agora elas têm dupla face também, então quando você vira, elas vão ter alguns encames aqui, né? Então quando você fizer isso aqui virar uma residência, por exemplo, ela vai começar a te dar trabalhadores no encame. Aí você tem as construções de pedra, que também são dupla face, então você tem a parte da frente, né? O custo, o que ela vai te dar de pontos de prestígio assim que ela é feita, e aqui as ações da construção, e quando ela é virada, o que acontece com ela, tá bom? Algumas melhoram, algumas pioram, então isso também deu uma nova cara para o jogo. As construções de madeira, exatamente no mesmo formato, né? Então aqui você pode ver, ó, ela custou aqui uma madeira em um recurso qualquer, te deu 3 de prestígio no ato da construção. A ação dela é você ganhar 3 workers, porém quando você a vira, aí ela passa a dar também 1 de prestígio e 2 workers, né? Então ela dá uma balanceada. E aqui as tão esperadas e sonhadas, né, as construções de monumentos, que no original nós tínhamos, elas também não eram dupla face, é que elas se mantiveram, então agora elas são assim, ó, não são dupla face. A arte delas foi toda refeita, alguns casos eu gostei mais, outros eu gostei menos, tá? Só no caso dessas aqui, as originais tinham algumas artes que eu gostava bastante. Mas essa repaginada aqui não ficou, não perdeu nada. E a novidade também é que agora ele tem um insert, né? Coisa que não tinha no original. O manual dele é bem ok, né? Um manual de quantas páginas? 12 páginas. Assim como o manual original, ele é um manual super tranquilo de ler. Então assim, se você já jogou o Kylos original, você vai pegar ele rapidinho. E aqui o tabuleiro, esse sim teve uma grande mudança. No tabuleiro original ele parecia um negócio feito em Excel, assim, sabe? Bem feio mesmo. Mas tinha todo aquele charme, né, de jogo euro, cara de clássico. E ele também, a grande diferença é que ele era um tabuleiro feito num formato retangular, e agora ele ficou quadradão.
né? Então você vê aqui, assim como no jogo original, né, a ideia é a mesma, né? Você vai ter um tabuleiro onde você tem que ir subindo em direção ao castelo. O castelo está em construção. Nesse jogo, cada jogador é um mestre construtor e o objetivo é você tentar colaborar da melhor forma possível com a construção deste castelo. A diferença, eu achei até que tematicamente fez mais sentido, né? Depois que você joga algumas partidas e analisa com calma, é que as construções elas começavam de cima para baixo. Então você tinha a construção do castelo e aqui as iniciais, né? Elas iam descendo. É aqui ao contrário, né? Elas estão na parte de baixo e elas vão subindo. Como o reino está em expansão, então você tem o castelo sendo construído, faz mais sentido ir crescendo em sentido a ele e não a partir dele, né? Porque aqui, ó, tematicamente, você vai deixar as coisas mais bonitas mais próximas do castelo. O que são as coisas mais bonitas nesse jogo? São os monumentos. Então não faz muito sentido eles ficarem aqui distante. Faz sentido eles ficarem próximos. Então como é uma coisa que eles surgem do mid pro late game, né, do meio pro final do jogo, faz muito mais sentido, né, tematicamente eles estarem aqui. Então, o Kairos é um jogo de alocação de trabalhadores super tranquilo, né, na sua vez você simplesmente pode pegar e comprar, né, uma construção. Então o objetivo nesse jogo é você colocar suas construções de madeira, né, a princípio, depois as de pedra, e aí buscar a melhor maneira de utilizá-las para ganhar pontos de prestígio, né. Então, vou chegar um pouquinho perto aqui, ó, para vocês entenderem. Então aqui você sempre vai ter a fase do castelo também, né? Então o jogo é dividido em algumas fases. Primeira fase, cada jogador vai poder construir uma das construções que eu mostrei ali e ir alocando elas, né, no tabuleiro, mas sempre de baixo para cima. Depois, quando chegar na fase de contribuição do castelo, né, que é uma ação também, você pode colocar um meeple aqui. Ele é dividido por número de jogadores, né? Então 1, 2, 3, você pode colocar um meeple por contribuição, tá? Então pode ver que ele tem 5 espaços. Porém, você pode contribuir mais de uma vez. Então, para cada saca de construção, você pagaria aqui, né, uma comida e 2 recursos quaisquer para ganhar 5 pontos de prestígio. Porém, eu poderia fazer isso aqui 2 vezes, ganhar 10, 15 e assim por diante. Assim como no Kairos original. A diferença é que no Kairos original, você tinha níveis de construção do castelo. Então você primeiro ia construir a fundação, depois você ia construir as muralhas e por último as torres. Aqui não, aqui ele vai construindo de forma uníssona e o prêmio é sempre o mesmo. Então o Kairos original ele tinha um fator corrida muito forte para esse aspecto do jogo e isso aqui foi eliminado, tá? Não existe mais. A diferença o que é? Que você vai colocar 3 construções aqui no setup do jogo, uma construção básica, uma de madeira e uma de pedra, e essas construções ela também vira parte do bônus quando você ativa o castelo aqui. Então da rodada 1 até 3 você vai poder fazer o uso disso aqui sem alocar um meeple aqui, né? Você vai estar alocando ele somente aqui. Das rodadas 4 a 6 das 2, das rodadas 7 a 9 das 3 primeiras, tá? Então ele vai te dar 3 opções extras que você pode usar aqui, contanto que você venha contribuir no castelo. E ele também tem a diferença, né? Então aqui todas as casinhas que sejam básicas e pertencem a algum jogador, elas vão virar para residências. Depois você pode fazer residências se tornarem monumentos, e aí você tem a fase do income, né, que você vai ganhar número de workers de acordo com o número de jogadores e vai ganhar income de acordo com as construções que você fez. Então construções que viram residências, elas vão te dar workers sempre, e alguns monumentos, eles podem te dar tanto dinheiro quanto recursos. Depois você vai ter a movimentação do capataz, né, o bailiff no original, onde ele vai sempre ficar encostado na construção mais distante na trilha, conforme elas vão sendo construídas, e aí você vai ter também os bônus aqui de rodada. E aqui no final do jogo, né, na rodada 9, cada ouro vale 2 pontos de prestígio. Eu não vou entrar muito na questão de regras, né, vou falar um pouquinho sobre o jogo e a diferença dele com o original, né? Muita gente pergunta, Alan, esse jogo substitui o original? Sim e não. Tá, vamos lá. Por que ele substitui o original? Primeiro, porque o original não existe no Brasil. Então, se você quer conhecer o Kairos, né, que é um jogo muito streamlined, né, tipo, eu sempre gostei dele, falo isso até hoje, sempre falei isso, que ele é meu worker placement favorito da vida. Para algumas pessoas ele é um jogo que ele só um pouco datado, um pouco lento demais, porque ele é daquela escola raiz do euro tradicionalzão mesmo. Então ele não tem sorte alguma no jogo. Porém agora ele tem um fator aleatoriedade. O que é isso? São os personagens, né? Então os personagens eles não existiam no original. Então uma das coisas que você pode fazer no jogo é adquiri-los e eles vão te dar um poder extra. E eles são um setup aleatório. Então você sempre vai ter um número de jogadores mais 2. Então se você jogar em 2 jogadores, você vai ter 5, né, para você escolher durante o jogo e assim por diante, tá? O que é bacana disso?
ele dá uma leitura completamente diferente pro jogo, ele dá uma forma de jogar completamente diferente. Então isso torna o fator dele, né, o fator replay, menos roteirizado. O Kalius original eu gostava muito, aliás, gosto até hoje, né, tanto que o meu ainda permanece na coleção, porém ele tem uma receita de bolo para jogar de acordo com os meus jogadores. Então você sabe, se você jogar em 2 jogadores, você tem que ser agressivo o tempo todo. Em 3 jogadores, tem o timing das ações, o timing da hora certa de passar. Em 4 jogadores, aí ele é um jogo bem lento, onde errou, já era, você não consegue corrigir. Em 5 jogadores ele não funciona, tá? Já o Kalius original, eu achei que ele corrigiu esses, aliás, o Kalius 1303, perdão, eu acho que ele corrigiu, né, esses pontos que eu tô colocando, por quê? Primeiro pela simetria, né, colocada com os personagens, segundo pelo número de rodadas, isso faz uma diferença absurda, porque o Kalius original, às vezes ele se estendia muito, e o fato dele ter 9 rodadas deixou ele um jogo muito mais gostoso de jogar do que o original. Então acho que assim, se você gosta daqueles jogos onde você tem uma linha de raciocínio para seguir sempre, o original ainda é uma ótima pedida. Agora, se você gosta de um jogo onde você vai ter o fator aleatoriedade no setup, né, não na partida, porque todas as construções elas são abertas desde o início, você vê tudo que está na mesa, você vê tudo que dá para comprar, e assim como no original, dá para ler muitas jogadas, dá para antecipar muitas jogadas. E isso aqui é maravilhoso, né? No jogo original você conseguia bloquear muitas vezes com a ação do bailiff, né, do capataz. Porque é o seguinte, todas as construções dele para trás elas funcionam, dele para frente elas não funcionam. Então saber mover ele na hora certa e bloquear jogadas dos outros jogadores, além de muito estratégico, é maravilhoso. Você vê a cara de frustração das pessoas. Uma coisa que muita gente reclama, né, dessa versão nova é que não dá para saber quem está na frente. Né, porque você tinha uma trilha de pontos, né, uma track do pontos de prestígio, e aqui não. Aqui você vai ganhar os pontos de prestígio conforme você constrói, conforme você contribui, porém esses pontos ficam virados para baixo, eles ficam escondidos. É interessante, né, por um lado, porque você não sabe quem está na frente, porém para jogadores que gostam de marcar, isso pode ser um pouco frustrante às vezes. Mas é aquela história, eu acho que você contar os pontos dos jogadores vai te manter mais atento ao jogo. Então, confesso que não me incomodou essa mudança, até gostei, tá? Ainda comparando com o original, né, eu acho que o principal fator, né, visível é porque o Kalius ele sempre foi eleito um jogo muito feio desde a sua versão original. E aqui a Space Cowboys conseguiu deixar o jogo muito mais bonito. Então, às vezes você pode me questionar, Alan, ele é uma boa pedida para coleção? Eu sou suspeito para falar porque eu sou fã do jogo desde sempre, tá? Mas eu acho que se você gosta de um jogo de alocação de trabalhadores e com zero sorte, ele é um jogo sensacional até hoje, sobreviveu muito bem ao tempo, essa repaginada da Space Cowboys aqui foi um grande tiro certeiro. Então, meu, mais do que recomendo, assim, esse é um review que eu até tinha pensado assim, pô, faço, não faço, faço, não faço. Então, 2 motivos para fazer, né? Primeiro, porque ainda é o meu worker placement favorito da vida e agora essa versão nova deixou ele muito melhor. E lógico que eu queria parecer bonito para atender os pedidos das pessoas que não gostam de me ver de regata. Eu tô tão gato com essa roupa aqui. E outra coisa também, o original eu sempre achei ele um dos melhores jogos para se jogar em 2 jogadores que eu já vi na vida, né? Porque ele é uma briga de faca mesmo. Se manteve. Eu tava com muita dúvida sobre isso e isso se manteve nessa versão. Então, é isso aí, galera. Então, se você estiver procurando um bom euro de alocação de trabalhadores, o Kalius 1303 é uma ótima pedida. Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Se você quiser comprar roupas de elite, né, como eu aqui, você pode contribuir aí com o canal. Aliás, quando eu vou abrir um padrinho aí pra vocês darem dinheiro pra eu me vestir melhor agora, a partir dos próximos vídeos. Pessoal, mais uma vez, obrigado e tchau, tchau.